Por enquanto, nós ainda estamos falando dos campos não relativistas. Então, por enquanto, a gente está ligado, nós estamos falando ainda do grupo SO3, do ponto de vista das rotações, da classificação que nós fizemos do espinho do campo, e, claro, o SO3, ele é um grupo que ele é parte do Galileu. Então, nós estamos falando, na verdade, nosso grupo aqui é o grupo de Galileu em 3D. Pressupõe também as translações temporais. Depois nós vamos falar mais sobre a questão das invariâncias, segundo o Galileu, quando a gente for falar das simetrias, questão de energia e momento. Então, por enquanto, vamos pensar o seguinte: para nós, então, no campo, eu vou representar esquematicamente o Φ maiúsculo, é um campo genérico. Então, genérico no sentido que ele pode ser um escalar, apesar de não estar explicitando um índice aqui. Em princípio, esse campo pode ser também índice, pode ser um campo vetorial. Depois, no caso explícito que a gente for tratar, se for um campo vetorial, ele vai ter um índice vetorial. Esse campo aqui, em princípio, ele está designando, porque nós vamos tratar agora, o índice dele não é importante. Então, esse campo aqui pode designar um escalar, pode designar um campo de natureza vetorial, lembrando que esse alfa aqui é um índice vetorial de SO3, né? Então é o índice, na verdade, de SO2, né? O grupo ligado ao, quer dizer, o grupo que faz o homomorfismo, que faz a equivalência com SO3 no espaço vetorial, é o grupo SO2. Então esse campo aqui, esse índice é um índice 1,2, complexamente de SO2. Esse campo aqui poderia, por exemplo, ser um campo vetorial, poderia ter um índice vetorial I, poderia ser um campo tensorial, poderia ter um campo com 2 índices, 3 índices, não importa. Ou poderia também ser um campo espinorial vetorial. Um campo que tem um índice vetorial e um índice espinorial. Então, por exemplo, esse campo aqui, como é que ele sente uma rotação? Aqui, se eu mais campos, a gente já sabe. Se eu pegar esse campo aqui como um campo misto, né? Se eu fizer o efeito I, dx, né? Se nós fizermos uma rotação de SO3, né, uma transformação correspondente nessa rotação, então eu vou rodar, não roda o tempo, roda as coordenadas espaciais, então esse campo vai num campo I alfa linha e x linha. E aí, a transformação dele, o que vai definir aí o final do spin dele, né, vai ser, ele vai ter uma transformação SO3 no que diz respeito ao índice vetorial, uma transformação RO3 nos ângulos, né, de rotação. Então, eu faço uma rotação de posição CR3. E ele vai rodar aqui com a matriz S2. S alfa beta. Então, aqui eu vou ter um I, J beta e T. Fonte, o meu é IJ, é a matriz exponencial de I. Suponhamos que eu faça uma rotação de um ângulo θ em torno de uma direção, né, rotação em torno de um certo eixo especificado, que essa direção em um chapéu, e aqui eu tenho os matrizes geradoras na rotação. Então, isso aqui é índice IJ. Se eu quiser, então, expandir isso aqui, fazer uma transformação infinitesimal, só para a gente ter uma ideia, isso aqui vai dar a matriz de identidade, mais parte da rotação. I, beta, chapéu, escalar, eu posso até colocar assim em chapéu componente capa, capa S uma componente desse vetor, vai se ligar o capa S no gerador, e aí pegar elemento IJ, capa S no gerador. E essa matriz aqui, nós conhecemos. Essa matriz aqui é a matriz geradora das rotações no espaço tridimensional. Então, essa matriz aqui, a matriz sigma K, elemento IJ, ela tem o elemento de matriz dela, é o índice epsilon K IJ. Então, são 3 matrizes. Cada uma dessas matrizes é puramente uma
cada uma dessas matrizes é dado por esses componentes, né? Do tensor de tipo. Então, isso é uma rotação infinitesimal feita nos índices espaciais. A mesma rotação, vista no espaço espinorial, ela vai ser exponencial. Então, vou fazer uma rotação do mesmo ângulo em torno do mesmo eixo, só que no espaço espinorial, em vez de eu ter essas matrizes 3x3 que fazem as rotações, eu vou ter as matrizes. E é a mesma coisa, a transformação infinitesimal aqui vai ser um delta, alfa, beta. Mas que beta, chapéu, e aqui é a matriz de Paulo, siga na casa. Elemento alfa, beta. Então, se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos eixos, aqui vai ser só vai ter a componente Z, que é a componente Z assim vai. Eu escolho a rotação que eu quiser. A rotação vai ser especificada por um ângulo de rotação em torno de uma certa direção escolhida do espaço. E aí, se eu fizer a transformação infinitesimal, nós vamos ter que escrever isso aqui, porque eu quero só comentar a tua pergunta sobre o espinho. Tá? Estou começando aqui, esse é o primeiro quadro, tá bom? Aqui chegou atrasado, esse é o primeiro quadro. Estou só recapitulando, agora eu vou começar a formar isso. Não estou dando aula muito formal, não, mas vai ser um pouquinho, só colocar, não vou fazer lagrangianos explícitos, vou deixar lagrangianos de forma mais fechada, para a gente tirar alguns resultados gerais e a gente vai usar muito pouco, mas só para vocês verem como é que esse resultado sai. Então, se eu, por exemplo, agora quiser estudar a transformação que aquele campo vai sofrer infinitesimal, é só colocar ali. Lembrando que as coordenadas se transformam segundo as coordenadas são vetores. Então, a matriz que roda as coordenadas do espaço-tempo é a mesma matriz que está rodando, por exemplo, o índice vetorial desse campo. Esse campo aqui é um campo misto. Ele tem um pé no espaço-tempo e um pé no espaço espinorial. Então, do ponto de vista do espaço-tempo, ele tem spin 1. Do ponto de vista da ciência, ele tem spin meio. Então, esse campo aqui, ele é a composição, ele é o produto tensorial de um spin 1 e meio. Então, nós já sabemos um pouquinho de teoria de grupo, né? Ou um pouquinho de mecânica quântica, só não temos o H cortado aqui. Quando a gente compõe a representação J igual a 1 com a representação J igual a meio de S a 3, a gente pode ganhar meio ou 3 meio. Então, esse campo aqui, ele está carregando spin, do ponto de vista das rotações, ele pode ter spin meio ou spin 3 meio. Se eu quiser, aí eu tenho as duas componentes com aqui, porque vocês veem o seguinte, I vai de 1 a 3, alfa vai de 1 a 2, então tem 6 componentes no final. O spin meio, a multiplicidade de cada representação dessa é 2J mais 1. Então aqui a multiplicidade é 2. Eu faço um produto, né, tensorial dos spins, eu na verdade tenho somas de representação. Então eu tenho a representação meio com a representação 3 meio. A representação meio tem dimensão 2. E a representação 3 meios tem dimensão 4. Então 4 mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. O que aqui é a multiplicação dos índices, aqui é a soma das dimensionalidades de cada spin. Então esse campo aqui, ele tem duas das componentes dele, carrega spin 2, spin meio, então, e 4 das componentes dele, carrega spin 3 meio. E aí eu tenho que saber como é que eu tiro o spin meio, como é que eu separo o spin meio do spin 3 meio. O spin meio, esse campo, eu tenho que pensar que esse campo aqui tem um índice vetorial, na verdade esse campo é o seguinte, é como se fosse um vetor com índices espinoriais, é como se fosse um vetor onde cada componente desse vetor é um spinor. Eu poderia pensar assim, se 2 alfa, que 3 alfa. Então, quer dizer, tem uma componente que 1, 2, que 2. Quer dizer, que 1, que 1, 2. Que 2, 1, que 2, 2. Que 3, 1, que 3, 2. Esse alfa vai de 1 a 2. Né? E o I vai de 1 a 3. Então, é um vetor em que cada componente dele, em vez de ser um simples número, é um spinor, né? Como se tivesse um vetor assim, né? A primeira componente dele é o I1, 2. I1, 1, I2. A segunda componente dele é I2, 1, I2, 2. É a mesma coisa.
vetor, onde cada componente é um estímulo. É isso aqui que é o sentido desse objeto. Esse campo faz sentido, né? Seria uma pura viagem. Esse campo aí ele pode aparecer na física clássica, como em física de campo. Só uma pergunta. Oi, fala. Você está vendo um campo de componentes, né? Isso. Se eu diz, bom, tem 6 componentes, ninguém duvida. Agora a gente tem que questionar se esses 6 componentes é espinho ou não. Quem tem espinho, quem tem espinho, quem tem espinho. Se eu quiser fazer a viagem, em vez de falar em espinho, eu falo em carga. Carga positiva, negativa. Eu poderia ou eu tenho que, alguma coisa está me dando, eu tenho que, não, é espinho, né? Nesse caso, a viagem, né? Porque como é que você define a carga? A carga ela é definida por uma transformação que não é espaço-temporal. É uma transformação interna. Porque o que define a carga no eletromagnetismo é a transformação de fase, é a transformação de Tate. Aqui, essas componentes elas estão sendo definidas e selecionadas de acordo com as propriedades de rotação. Então, isso é uma propriedade puramente espacial. É uma carga, só que é a carga de E só 3, é a carga segundo a rotação. O que é uma carga de um campo? É um número quântico, ou é um atributo que especifica a transformação daquele campo segundo algum tipo de simetria que eu tenho. Então, quer dizer, tudo é uma carga, né? A carga elétrica é uma carga, o espinho é uma carga, o espinho é a carga do grupo de Lorentz. Não diria que o negócio é o teta, o outro seria o alfa. O alfa seria o alfa. Se eu quiser especificar a carga, pois é, como o Dória está falando assim, se eu quiser saber a carga desse campo, o que eu tenho que fazer é uma transformação que não mexe no X, é uma transformação puramente do espaço dos campos, que não envolve as coordenadas, eu não estou mexendo no espaço do tempo, eu estou mexendo só no espaço dos campos, eu vou fazer uma transformação que vai ter exponencial de I, a carga do campo, um parâmetro, que é o parâmetro que mede a carga, que está associado à simetria de carga elétrica, e aqui o alfa dx. Está em alfa, esse alfa não tem nada a ver com o que eu vou chamar de lambda. Esse lambda aqui é um parâmetro, né? Então, isso aqui é a transformação de fase que vai me dizer qual é a carga desse campo. Começa a carga do campo vendo esse tipo de transformação que não toca nas coordenadas espaciais. Aqui não. Eu estou fazendo uma transformação que toca no X. Olha lá, vocês estão observando que aqui eu tenho X'. Então, esse X' aqui, ele roda com a mesma transformação que a tua. Em si, esse X' aí, você tem aqui, X', I. Se eu fizer, vai ser R e J, a mesma matriz R lá, XJ. Então, se eu fizer infinitesimal, uma transformação infinitesimal, o primeiro termo é o delta, então isso aqui vai me dar o xi, e aqui eu vou ter i, eta, m. E aí eu sei quem é o elemento dessa matriz. Tem menos i aqui, esse menos i com esse i vai dar 1, epsilon, i, j, atuando no XJ. Então, isso aqui seria a transformação da iésima componente da coordenada de posição. Então, aqui eu posso botar essa coordenada, se quiser, posso colocar esse I para cá, colocar o I com capa, e aqui dá um sinal menos. E aí eu posso colocar, se quiser, essa próxima. Então, isso aqui é a variação, né, é a rotação. Quer dizer, quando eu tenho esse sistema de eixo ou esse sistema de eixo, eu rodeio o sistema de eixo. Meu campo está aqui, eu tenho um campo aqui, meu campo metido nesse ponto. Para esse sistema de eixo, eu tenho esse objeto e ponto X. Para esse sistema de eixo, eu tenho esse objeto no mesmo ponto X, só que o mesmo ponto X visto por esse observador tem outras coordenadas, é aquilo que nós chamamos de transformação passiva. Nós não mexemos no sistema físico, nós transformamos de um observador para ele, para outro, e comparamos, né, a física descrita por esse observador, por esse observador. É isso que eu estou fazendo, é a transformação chamada passiva. Eu mexo no observador, o cara está aqui, o outro está andando, ou o cara está aqui, o outro está rodado, e eu estou observando aquela caixinha lá. Observadores distintos, então
descrevendo mesmo o sistema físico sem tocar no sistema físico. Então, o sistema físico fica intocado pelo observador, por quem está no processo de mudança de observação. Por isso a gente chama ponto de vista passivo. Tem um outro ponto de vista equivalente, que é o ponto de vista ativo. Em vez de rodar o sistema, eu pego o meu sistema, em vez de rodar o observador, é um observador só, vendo esse sistema e o sistema transformado. Ele fazer a rotação do sistema de eixo, eu rodo o sistema. Então, esse observador vai ver a física, a evolução desse sistema, e vai ver a evolução desse sistema. E ele vai observar que, independentemente de eu ter rodado ou não, as leis físicas aqui são as mesmas leis físicas aqui. Isso é o ponto de vista ativo, ou chamado ponto de vista de transformação de partículas, de transformação do sistema. Eu transformo o sistema. Aqui não, é a transformação de observador. Eu tenho um único sistema físico e eu vou descrever esse sistema de dois observadores distintos. É o que eu estou fazendo aqui. Então, o ponto do espaço é o mesmo, mas eu estou dando coordenadas distintas ao mesmo ponto que eu estou falando de observadores distintos. Então, tudo isso se junta para dar a variação do campo. Vamos ver aqui que eu quero comentar já uma coisa que depois vai se desmembrar, vai se encaminhar para ser o momento angular orbital e o momento angular distinto do campo, do sistema de campo. Quando eu tenho um campo que está descrevendo um sistema contínuo, pode ser uma radiação que está se propagando, essa densidade de campo, esse sistema de campo, ele vai carregar energia, vai carregar momento, isso a gente vai descrever pelo tensor de energia e momento, mas ele vai carregar também momento angular. E aí o momento angular tem duas porções, duas componentes, a componente orbital e a componente de desvio. A componente orbital vai sair daqui, que é o que vem da mudança de coordenada na posição, e isso aqui é intrínseco ao campo. É como o campo reage a uma rotação por ele ter uma orientação interna. É o quanto o campo ele sente, intrinsecamente o SO3 ou o SO2, que é a mesma coisa. Então, isso aí, essa carga intrínseca, é que a gente vai chamar de estímulo. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, eu vou ter isso aqui. I, linha, I, alfa, e aí vamos chamar, isso aqui é um X', vamos dizer que isso aqui é um X' J, é XJ menos θ, que é o ângulo de rotação, epsilon, J, K, L, a capaésima componente da direção em torno da qual eu estou fazendo a rotação, e aqui a componente X. Então, isso aqui igual. Isso aqui é quando vai ter delta delta. A primeira componente vai ser o próprio delta em J, vai dar I, e o delta alfa beta vai dar alfa. Então eu vou ter I, alfa, T, X, XJ, mas, agora, esse cara aqui, transformação em infinitesimal. Então, esse termo aqui, esses dois termos, quando interferirem, vão dar uma transformação em segunda ordem. Eu vou trabalhar só com termos de primeira ordem interna, só de ordem interna. Eu vou fazer só rotações e transformações infinitesimais. Então, esse termo interfere com esse, e esse termo interfere com esse. Então, quando eu pegar o delta e J, eu vou fazer esse termo. A primeira componente que pegar é delta e J interferindo com esse. O delta e J vai pegar I mais θ sobre 2. N kappa matriz de Pauli, sigma kappa, alfa beta. Que o delta e J, quando isso aqui bater aqui, o delta e J vai manter o I. Mas o beta não. O beta está acoplado ao alfa pela matriz sigma. Então a matriz sigma está acoplando o índice alfa daqui com o índice beta daqui. Então, está dando o sinal da rotação no espaço exteriorial. Do ponto de vista do índice espacial, esses dois índices são mesmos, não estão acoplados. É o mesmo. Então, eu não estou vendo a rotação do setor espacial. Estou contabilizando a rotação no setor exteriorial e agora sim, o outro termo, que é esse termo aqui, esse é porque eu já vou fazer o seguinte, I com menos I, vamos fazer essa transformação. I com menos I vai dar 1. Vai ficar 1 aqui, então sai esse I aqui. E aqui vai ficar
epsilon kappa j, epsilon kappa j. Então, esse epsilon kappa j, agora sim, então, esse del alfa beta vai interferir com esse aqui. Nós vamos produzir lá mais, então, mais beta. Então, esse carinha aqui, epsilon kappa j. Vou botar o i na frente, vou trocar o i com kappa lá. Kappa aí vai ficar menos em kappa, então, menos delta i. Kappa j. Aí aqui vai entrar componente kappa, inversor n. E aí o delta alfa beta vai me deixar esse alfa desacoplado. Mas esse kappa, o kappa, o coletivo vai estar acoplando o i J. Claro, eu não estou colocando a dependência, mas aqui é tx e aqui é tx. Agora é tudo calculado em tx, certo? Então eu tenho as duas rotações. Quando eu faço a rotação infinitesimal, os dois espaços se separam. O setor espacial vai para um lado, o setor extensorial vai para o outro. Por quê? Porque a rotação infinitesimal, ela está na álgebra de Lie. E a álgebra de Lie é expoente. A álgebra de Lie, a parte infinitesimal se separa. O grupo, né, ele é exponencial. Então, quando eu multiplico o elemento do grupo, é isso que diz isso. Multiplicar elemento do grupo em primeira ordem é somar as exponenciais. A gente sabe que é elevado a A vezes E elevado a B é A mais B mais meio, computador de A com A com B, menos meio, exponencial que continua aqui, o famoso Hausdorff-Camper. Tem menos B, depois tem computadores duplos, computadores triplos, quase vai toda a vida, né? Mas quando eu estou em primeira ordem, então multiplicar isso aqui é somar os expoentes. Isso aqui já seria coisa de terceira ordem, computador de A de A com B. A mais B mais meio computador de A com B. E depois tem os termos que tem que ser computadores duplos, né? Primeira ordem, isso aqui já é segunda ordem. Isso aqui é um quer, isso aqui é um quer. Do ponto de vista da álgebra, E elevado a A vezes E elevado a B, E elevado a A mais B. Eu estou desprezando os termos de ordem superior. Então, eu estou fazendo aqui a rotação do espaço que vai de um jeito, a rotação do espaço extensorial se separa. Então, essa matriz de Pauli, ela acopla os índices extensoriais e mexe com o índice espacial. E o Lev-Tivita, que são os elementos da matriz sigma, né, no setor espacial, ela acopla os índices espaciais, mas ela não toca no índice extensorial. Então, agora, esse lado aqui, a gente faz uma expansão inteira. Eu quero calcular isso. Para mim, o importante agora é calcular quem é o delta I e alfa, tudo isso no mesmo ponto. Então, isso aqui para mim vai ser o quilinha e alfa dx menos I e alfa dx. Eu reduzo tudo ao mesmo ponto para poder calcular a diferença funcional tudo no mesmo ponto. Então, como aqui tudo é tx, aqui, eu preciso pegar esse cara menos esse para poder dizer que isso aqui vai ser meu delta, mas aí eu tenho uma contribuição também daqui. Então, primeiro eu tenho que expandir inteiro isso aqui para poder isolar o quilinha e alfa de tx, né? Então, vamos fazer isso aqui. Lembrando que o que a gente tem no meio de calcular é isso, é a variação funcional. Aqui a variação é total, porque ela está envolvendo uma variação funcional e uma variação também do argumento. Eu vou limpar a variação do argumento aqui, fazendo uma expansão em primeira ordem inteira aqui. Então, isso aqui para nós vai ser I, linha e alfa. E aí aqui, ó, expansão inteira. Então vamos ter menos. Isso aqui é o meu delta x. Menos θ. Menos θ. X. J. K. L. Um chapéu K. XL. Então, isso aqui é o delta. Eu estou fazendo isso, mas expansão do tipo quilinha de x mais delta x, que é quilinha de x mais xi
derivada aí, delta xi, derivada aí do campo. Então agora eu tenho que tomar a derivada j. Então isso aqui é o meu delta xj. Delta xj vezes o gradiente, que é a componente dj, no meu campo e alfa, agora sim, calcular no dx, dxj, dx. Então aqui o que eu fiz foi a expansão inteira. Então, vou considerar aqui isso tudo aqui como sinal menos incluído, né? Isso tudo aqui é o meu delta xj. Então, delta xj, dj do tudo. Delta xj, dj todo. Então vocês estão observando que a derivada do campo está aparecendo aqui e o x está aparecendo aqui, ó, x dele. X, desse momento linear. Então aqui está aparecendo algo que vai depois ser para nós o momento angular orbital do campo. É o R de perfeito. Então agora a gente está pronto para tirar o delta x. Estou dando só esse exemplo para a gente, que é assim que a gente categoriza os campos. Que a gente precisa saber como é que os campos se comportam sob rotação, que é o que a gente vai definir, né? O que define para nós representa. Então, delta e alfa dx. Quando na aula seguinte, hoje não vai dar tempo, hoje quiser começar isso aqui, na aula seguinte, a gente vai calcular o tensor de momento, o tensor de energia momento, e for calcular o tensor de momento angular do campo, vai precisar de expressões desse tipo. Então, a gente vai ter, a primeira contribuição é essa aqui, então, que linha, menos que tudo calculado no ponto x, é esse pedaço aqui, que é a variação devido à mudança de argumento. Então isso aqui não tem nada a ver com spin. Campo, os índices que alfa nesse termo aqui não foram alterados, eu não fiz nada desses índices. Então esses índices não viram nenhuma rotação. Tá? O efeito da transformação está no sentido das coordenadas. Então é o que é justamente o que é o orbital. Menos θ, o epsilon, né? J. L, N chapéu K, X, L, DJ. E o meu campo I, alfa. Então, ó, esse índice que está aqui, esse índice que está aqui. Então, nenhum efeito de rotação no espaço interno do campo, apenas na dependência do campo na coordenada X. Então, isso aqui é algo orbital. Algo que está fora do espaço dos campos, do espaço dentro. Né? E agora as partes que são intrínsecas ao campo. Então, a primeira mudança, vamos dizer, vou pegar essa aqui, que é a mudança no índice espacial, então eu vou ter menos θ, epsilon, I, J. Eu fiz confusão, I, J, alfa. Então agora você observa, o alfa que está aqui é esse alfa que está aqui. O índice que está aqui, ó, ele está fora do campo. Então, é esse índice está acoplado com J por essa matriz. E aí a outra parte que é mais I, sobre 2. Então, essas partes aqui são as partes que são a mesma coisa, que agora é o incidente. Então, isso aqui, beta, né? É o alfa. Então, essas partes aqui são variações internas, né, ao campo. Isso aqui que a gente vai estar depois interpretando como sendo a contribuição ao estudo. E ali vai ser a contribuição ao momento angular orbital. Caso fizer uma rotação em torno do eixo com 6, é só pegar, se a rotação for em torno do eixo dos eixos, isso aqui vale 1 na direção Z. Esse eixo aqui vai valer, simplesmente vai ficar aqui a componente 3. Então, se aqui é 3, vai ficar 1, 2, 2, 1. Vocês estão observando, ó?
Olha a antissimetria que eu tenho aqui em MJ. Se vocês quiserem, ainda posso. Tem isso aqui é antissimétrico. Eu posso fazer o seguinte, só para ficar mais explícito. Eu tiro esse sinal menos e boto troca que é em capa. Então, como esse objeto aqui é antissimétrico em JL, nós sabemos que eu posso substituir todos os efeitos, como isso aqui é antissimétrico em JL, nada me impede de tirar a parte de antissimetrizar isso aqui em JL. Então, esse pedaço aqui, ele vai ficar θ sobre 2, x era xl, x capa dl, né? Aqui era JL, xl, né? XJL menos XL DJ atuando em Q e A. Eu fiz essa substituição. Como isso aqui é antissimétrico de JL, aqui eu substituo pela parte antissimétrica de JL. JL menos LJ. Então isso aqui, ó, é justamente, ó, a componente kappa, epsilon kappa JL. Isso aqui é a mesma coisa que x vetor gradiente componente. Então, isso aqui que está dando a contribuição ao movimento angular cortical. Aí está pegando a parte espacial. Estou só colocando esse exemplo. Então, a gente vai ser capaz, né, dado o campo e dada a representação do grupo de rotações onde ele está, eu sou capaz de ler tudo. Eu leio automaticamente o spin dele, e o spin dele é a representação do grupo SO3 onde ele está. Esse campo ele tem um spin 3 meios e um meio. Eu não tirei, eu não separei ainda os spins, está tudo embutido dentro. Esse campo tem 6 componentes o tempo todo. Se eu quiser dizer, não, eu quero tirar desse campo um componente de spin 3 meios, eu quero ter certeza que esse campo é um puro spin 3 meios. Que condição que eu tenho que impor? Então nós sabemos, quando a gente tira a divergência de um vetor, a gente extrai desse vetor a parte escalar dele. E quando eu tiro o rotacional de um vetor, eu estou selecionando para mim, o que sobra para mim é a parte de spin 1, é a parte transversa. Aqui é a parte longitudinal. Então, se eu disser que esse campo ele é tal que DI, isso é que eu posso apagar. Poderia fazer assim, como esse campo aqui, nessa estrutura, né? Ele é um campo vetorial com índice espinorial. A gente está representando isso dessa forma, I e alfa. Tirar a divergência dele significa tirar a divergência no sentido espacial, deixando, claro, o índice espinorial livre. Isso aqui é a mesma coisa que DI, QI, alfa. Então, no final do dia, essa expressão tem um índice livre, que é o alfa, que vai de 1 a 2. Esse objeto aqui, quando eu tiro a divergência, aqui não, esse objeto tem 6 configurações, 1 com 1, 2 com 1, 3 com 1, 2 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1, 3 com 1, 6 configurações. Quando eu tiro a divergência dele, o índice desaparece. Então esse cara aqui, isso tudo aqui no final do dia, se comporta como um espinor, ele só tem índices 1 e 2, isso aqui é como se fosse um índice alfa. Onde a primeira componente é a divergência do Q, componente 1, e a divergência do Q, componente 2. Então esse objeto aqui é um espinor. Então isso eu tenho certeza que tem spin meio, porque tem duas componentes, 2J mais 1 igual a 2, então J é igual a meio. Então se eu disser que essa grandeza aqui zero, se isso aqui puser essa condição sobre esse campo, a divergência dele é zero, eu estou matando essa componente. Então, o campo daquela categoria com essa condição, com esse vínculo, aí sim eu matei isso. Então é por spin 3 meios. Então, esse campo aqui, se ele satisfizer a essa condição, eu estou matando duas componentes das 6. Isso aqui tem duas componentes iguais a zero. Divergência do Q, componente 1 é zero, divergência do Q, componente 2 é zero. Então, são duas condições. 6, que é o número de componentes dele, menos 2 dá 4. Se 4 é igual a 2J mais 1, J
J é igual a 3 meios. Então essa é a condição que faz sobrar o spin 3 meios. Então se eu quiser tirar, sabe, quando eu coloquei esses dois índices, esse campo ele é misto. Ele tem dois setores de spin dentro dele. Mas se eu quiser olhar quais são as representações irredutíveis, né? Como é que eu separo a componente de spin meio e a componente de spin 3 meios? Tirando a divergência. Então a divergência do campo, ela vai carregar só o setor de spin meio. Então, se eu disser que a divergência desse campo é zero, eu tenho certeza que só sobrou nesse campo, só sobraram 4 componentes por causa dessa condição. Então sobraram os 4 componentes que correspondem ao spin 3 meios. Claro, não sei? Então, tá, só para mostrar, né? A gente não usa muito esse campo. Né? A gente usa mais, na verdade, campos espinoriais, campos vetoriais, mas quem faz gravitação, esse campo aparece também em algumas situações. Não é muito usual na mecânica clássica. Mas se for, por exemplo, escrever quem vai estudar, quando a gente estuda supergravidade, esse campo ali é fundamental. Esse campo aqui é o chamado gravitismo, o campo de Canelli-Schwinn. Não na versão relativista, ele está aqui na versão não relativista. Na versão relativista é só transformar esse único espaço em corpos. Vai ver mais na frente quando a gente as transformações, quer dizer, os campos relativistas, né? Vai relativizar esse campo. Mas por enquanto essa é. Mas eu peguei esse campo que ele é mais complicadinho, porque ele vive nos dois setores. E aí vocês aprendem a tirar desse campo, tirar de um campo a componente que vocês quiserem. Eu vou deixar então como tarefa, inspirada nesse exercício aqui, o seguinte problema. Então, suponhamos agora, eu tenho um campo tensorial, Ψ e J alfa. Eu tenho dois índices vetoriais, um índice espinorial. E ele é simétrico. É Ψ, J e alfa. Então, nós sabemos, se ele é simétrico, esse I, uma matriz simétrica 3 por 3, ela tem 6 elementos. Então, esse campo tem 12 componentes. Porque ele é simétrico, ele tem um 1, 2, 1, 3, 2, 1 é igual a 1, 2, não precisa contar, então vai ter as componentes 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1 é igual a 1, 2. 2, 2, 2, 3. 3, 1 é igual a 1, 3. 3, 2 é igual a 2, 3. 3, 3. Então ele tem 6 componentes, né? Quer dizer, é uma matriz simétrica 3 por 3 tem 6 elementos independentes. No setor espacial, 6 vezes 2, 12. Então ele tem 12 componentes. Se esse objeto aqui é simétrico, né? Geralmente quando a gente coloca assim, dois índices entre parênteses, ou aprender as notações, ou então um círculo, um semicírculo, ligando dois índices, significa que eu estou falando de dois índices com configuração simetrizada. Se eu colocar um colchete, vou colocar aqui um edgezinho, então isso aqui significa que esses dois índices estão em configuração simetrizada. Então, esses caras aqui, eu estou trabalhando com isso aqui, não posso ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Estou dizendo que esse campo ele é simétrico, então ele tem 6 componentes. Se ele é simétrico, eu estou fazendo, na verdade, isso aqui é IJ. Então, esse campo tem 3 spins dentro dele. Né? Esse índice I tem 3 componentes, então ele é spin 1. Esse índice J também tem 3 componentes. E o índice alfa vai de 1 a 2. Ele é spin meio. Então, se eu compuser um meio, isso aqui dá meio mais 3 números. Então, a gente acabou de fazer isso agora. A gente pegou um vetor, um espinor, dá meio e 3 meios. Mas agora tem um outro índice vetorial aqui fora, esperando por esses dois. Um com meio, dá meio e 3 meios. Um com 3 meios, dá meio e 5 meios. Certo? Um com meio, dá meio e 3 meios. Um com 3 meios, dá meio e 5 meios. É a diferença entre meio e a soma entre 5 meios. Então, eu vou ter dois, na verdade, esse campo contém 2 componentes de spin meio, uma componente de spin 3 meios e uma componente de 5 meios. Então, eu só estou encaminhando o exercício com vocês, tá? Eu tenho 2 componentes de spin meio, uma de spin 3 meios e uma de 5 meios. Cada componente de spin meio tem 2 componentes, então 2 vezes 2, 4. Cada componente de spin 3 meio, né, 2
2J mais 1 dá 4 também. E 5 meios dá 2J mais 1 dá 6. Então está dando 14 componentes aqui, né? 2, né? Aqui tem 2. 2 vezes 2, 4. 3 meios, 2J mais 1, 4. E esse aqui é 6, né? Vamos ver se eu besteirinha. Tem que pensar uma coisinha aqui. Eu somei só vou mostrar onde que eu errei. Vou pagar aqui. Foi bom eu errar? Todo mundo está vendo que eu errei, Brasil, eu errei. Só para prestar atenção aqui numa coisa. Quando multipliquei 1 por 1, spin 1 com spin 1 dá 0 e 2. Mas eu fui andando toda a vida, eu esqueci que ele é simétrico. Essa simetrização aqui, ela tem 6 componentes. Esse cara aqui tem 1 componente. Esse cara aqui tem 3, esse cara aqui tem 5. Então 3 e 5, 8. E 1, 9. O que está acontecendo? A parte simétrica, nós tínhamos estudado na aula passada, no campo simétrico de rank 2, ele tem 6 componentes. Quem são os 6 componentes dele? O spin 2 e o spin 0. Esse spin 1 está excluído, porque eu estou pegando a parte simétrica. O spin 1 seria exatamente a parte simétrica. Nós vimos na aula passada, se eu pegar um campo que é antissimétrico de IJ, ele é equivalente a um vetor. Uma matriz antissimétrica 3x3 no espaço tridimensional é equivalente a dual de um vetor. Então é o spin 1. Então essa componente aqui eu não posso pegar todas as componentes do mundo, eu estou jogando fora essa. Então, nesse caso, devido à simetria, eu vou fazer a coisa seguinte. Esse 1 com esse 1 está dando 0 e 2. O spin 1 está excluído por causa da simetria. Aí agora sim, esse 0 e 2 eu vou compor o meio. 0 com meio está sempre meio. 2 com meio. 2 menos meios, 3 meios. 2 mais meios, 5 meios. Então, aqui, duas componentes, multiplicidade é 2, dimensão é 2, esse aqui a dimensão é 4, e esse aqui a dimensão é 6, dá as 12 componentes aqui. Então, esse campo, ele tem spin meio, ele tem spin 3 meio, tá? Ele tem spin meio, ele tem spin 3 meios, e ele tem spin 5 meios. Então, as 12 componentes dele estão distribuídas dessa forma. Duas componentes carregam spin meio, 4 componentes carregam spin 3 meios, 6 componentes carregam spin 5 meios. Fala aí. Então, só uma dúvida, mas se não fosse simétrico, é o que você fez anteriormente. Aí tá certo. Aí seria 2 spin meio. Isso. Mas aí daria 14, né? Eu acho que daria, deixa eu ver, se fosse como eu fiz anteriormente. Daria 2 spin Deixa eu meio. ver. Vamos olhar aqui, vamos ver se quando nós fizemos anteriormente, a gente contabilizou tudo. 0, 1 e 2. Aí 0 com meio, meio. 1 com meio, né? Então, pera. Aí eu tenho que fazer isso tudo vezes meio. Quando eu fiz anteriormente, deixava o meio. Então, tá 0, eu pego tudo. Aí, 0 com meio, meio. 1 com meio, tá meio, então vai aparecer 2 meios aqui e 3 meios. 2 com meio, vai aparecer um outro 3 meios e um 5 meios. Então, se eu fizer tudo, eu tenho 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Aí daí 18 aqui dá 2, 4 vezes 2, 8, e aqui dá 6, né? Dá 6, 8, 14. A gente vira 4. 4, né? 4 vezes 2, 8. Aqui dá 4. Agora Então fica certinho, né? Então aí está certo o seu caso. Tá? Então o problema que eu fiz na primeira vez foi que eu não levei em conta essa simetria, aí deixei esse spin 1 vazar. Ele passou, não podia. Tem que ser filtrado porque a simetria filtra justamente o spin 1 e deixa 0 e 2. 0 e 2 também. Então esse campo aqui, que eu estou deixando como tarefa para vocês, ele vai ser um mix, né? Uma superposição de spin meio, spin 3 meios e spin 5 meios. Então o primeiro exercício da tarefa vai ser decompor o campo pela rotação na parte orbital e nas partes intrínsecas do spin. Então, primeira tarefa. Então, primeira tarefa, né? Vamos então, decompor delta psi e j alfa nos componentes, nas contribuições
vertical e distal. Tem duas categorias de transformação de a contribuição orbital e a contribuição distal. Exercício 2 vai ser buscar os vínculos e caracteriza, seleciona apenas componente certo? Aí você olhar, então para eu poder saber qual é a componente desse campo que descreve os 25 meios, o que eu tenho que fazer? Tirar divergência, tirar rotacional, o que vocês têm que fazer para poder sobrar no final do dia 6 componentes correspondentes aos 5 meios. Então, ele vai ter 5 meios, então ele vai ter que ter praticamente 6 componentes independentes. Certo? Então, como tarefinha aí, só para aplicação imediata do que a gente acabou de ver. Então, isso caracteriza para nós os campos, né? Os campos não relativistas, os campos, vamos dizer, galileanos. Importante, por exemplo, para quem estuda as excitações da matéria condensada. Quem estuda a matéria condensada, propagação de ondas de spin, né? Os chamados magnons, os plasmons, os pares condensados de Fourier. Toda a física não relativista, a física da matéria condensada, aqueles, né? Todas aquelas excitações éxicos, plasmons, fônons, tudo isso são campos, né? Com esse tipo de caso. Um fônon pode ser um escalar, eu posso ter um fônon vetorial, posso ter um magnon, posso ter o éxito, um plasma no meio, né? Que eu posso ter são excitações, né, que os campos vão apresentar, classificadas segundo o grupo de Galileu. Não pode ter também um Flamengo? Oi? Um Flamengo? Flamengo. Botafogo. Fogo. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui a seguinte situação. Então, para nós vimos que o que vai definir, né, basicamente, o setor de energia cinética do campo são, voltando então, para nós agora, voltando aqui ao que eu falei no início, a primeira linha do quadro da aula de hoje, a gente está designando esse φ aqui, então, ele pode representar para nós um campo genérico. Pode ser um escalar, pode ser um campo espinorial, pode ser um campo vetorial, pode ser um campo espinor-vetorial, pode ser um campo tensorial, por exemplo. E assim, qualquer campo, né, tenha índices, segundo é só 3 e segundo é só 2. Então vamos designar φ é genérico. Nós já vimos que as derivadas temporais do campo, elas vão medir quanto esse campo está oscilando no tempo. Então, a parte de frequência, vai ter uma energia de vibração, né, devido à variação dele no tempo. Mas ele tem uma energia também de gradiente, vamos colocar, tirar derivadas espaciais desse campo. Elas vão medir o quanto o campo está variando ao longo, né, do instante de tempo fotografado, o quanto esse campo varia no espaço. Então, isso também dá uma contribuição para a energia. A esse ponto, vamos adotar um pouco uma postura, vamos dizer assim, entre aspas, tradicionalista na mecânica clássica. Na mecânica clássica, a gente não trabalha com forças que dependem da aceleração. As forças dependem no máximo da velocidade. As forças são função da posição, forças dissipativas, né, podem depender da velocidade. Claro que aí tem uma discussão que eu estou saltando, que é a discussão da força de Abraham Lorentz, né? Quando a gente fala de uma partícula que está uma partícula carregada que está acelerada, por ela estar acelerada, pelo teorema de Larmor, ela emite radiação. E aí, essa radiação que ela emite, que é um campo eletromagnético emitido, interage com ela, fazendo aquilo que a gente chama de back reaction, ou self-force. Então, isso
tem uma discussão séria da literatura sobre isso. O que hoje em dia, inclusive, quem estuda os mecanismos de Brana, a gente sabe que essa discussão voltou agora, nesses universos de Brana, a discussão da back reaction em conexão com a energia escura. Aliás, uma notícia interessante, não sei se vocês leram, uma notícia interessante de 10 dias atrás do Planck, né, daquela plataforma espacial Planck. O Planck está rodando aí no espaço já há 15 meses e ele já fez um resultado sensacional e sensacionalista também, que ele mostrou que a quantidade de energia escura já não são mais de 75% do universo. Nós perdemos 6% de energia escura. Então a composição do universo, que até 15 dias atrás era 75% de dark energy, 20% de dark matter. Na verdade era aproximadamente 76 aqui 20 e aqui aproximadamente 4% de matéria visível. A física que a gente faz, o modelo padrão está aqui. Todas as interações eletromagnéticas, porque a gente sabe que está mais ou menos eu estava brincando ontem no colóquio, né? A física que a gente sabe, o universo é isso aqui é o que eu vejo, isso aqui é o que eu imagino. Né? A física que a gente está fazendo é 96% viagem, 4% laboratório. Né? Só para brincar um pouco. Então, esses 4. Agora, o Planck mostrou que a matéria escura passou para 25%. Então, vocês estão vendo que ele está ficando mais ignorante. Né? Tem mais matéria escura do que a gente pensava. Então, a gente ficou mais ignorante aqui, ficou menos sabendo. Né? Um pouquinho mais. Aqui passou para 4 pontos alguma coisa. Então, a gente já tem uma porcentagem de 4,8%. Quer dizer, eu estou colocando barra de erro da cosmologia desse tamanho, né? Barra de erro da cosmologia, não estou desqualificando o teu campo, não, mas é a verdade, né? Uma barra de erro da cosmologia é isso, barra de erro da física de partículas é isso, né? Então, tem umas barras de erro, 4%, e aqui caiu para aproximadamente 68%. Então, esses são os resultados mais recentes do Planck. Tá? Procurem ver sobre isso, porque é um dado bom. Tá? Quanto tempo? Isso tem 10 dias essa notícia. A NASA que divulgou. São já os primeira rodada de experimentos de mais precisão do Planck. O BAT também parece com o WMAP, pois não? É uma pergunta, na verdade, Mas não sei. fala, não está certo. Se eles estabeleceram isso já como uma medida exata ou como uma melhoria dos dados? Porque Não, pode ser, é com medida exata. porque pode ser uma melhoria dos dados que Isso. eles tinham. Eu acho que é com medida exata. Então está bem retumbante o negócio. É uma coisa, a primeira conta ela fecha. Ah, isso. Atrás das barras de erro. A segunda não. Não se preocupe, em cosmologia, né, se você somar tudo, a soma das probabilidades nunca é 1, é maior do que 1. Não, as barras de erro são violentas, porque são medidas difíceis. Né? Mas segundo quer dizer, eu estou lendo que a NASA transmitiu. Né? Todo o ufanismo, né, norte-americano, eles estão dizendo que os resultados são impactantes, de alta precisão. Vocês podem ler, vocês não leram essa notícia, não? Então eu vou mandar para vocês hoje o site, onde vocês podem ler. E essa notícia é muito interessante, porque como é que as coisas se fecham? Por outro lado, há quanto tempo atrás? Dia 21 de março, saiu uma notícia muito interessante também, que o fluxo de pósitrons está chegando à Terra nos raios cósmicos é muito maior do que se esperava. E aí, por que está havendo esse excesso de pósitrons? Segundo alguma física, além do modelo padrão, isso está indicando que para ter esse excesso de pósitrons, é porque tem que ter realmente uma quantidade maior de matéria escura. Então, a física de raios cósmicos, os resultados mais recentes, eles estão indicando que deve realmente haver mais matéria escura para justificar o maior impacto de pósitrons aqui na Terra. Então eu vou passar esse site para vocês também. Um lado é física de partículas, raios cósmicos, o outro lado é astrofísica, mostrando que está tudo convergindo para realmente talvez haver uma fração de matéria escura maior do que se esperava. Vocês não leram essa notícia também, não? É bom vocês lerem pelo menos uma vez por semana, darem uma olhada em física. Vocês conhecem esse site? Papo Adventure, é muito bom. Os pósitrons é LHC? Não, isso é raios cósmicos, medidas extraterrestres.
Medidas de Não, é porque hoje eu estou fazendo métodos experimentais com a nossa pele. Sei. E ele comentou algo a respeito disso hoje. Tá? Então não deve, mas eu acho que não é do LHC. Eu acho que esse o que eu li, esse resultado que saiu, não é do LHC, é do raio Scott. Não, é que ele comentou que isso aqui é Edmond, uma doação. pode ser que também já tenha algum dado, mas eu acredito que isso não é LHC. Eles não vão, a máquina de prótons vai ser difícil ficar olhando a produção de prótons. É Physics Word, eu acho que é .org, é www. Physics Word, eu acho que é .org. Ou ponto alguma coisa. Bota lá no Google, Physics Word. É muito bom, porque eles não dão, não é alguma coisa assim, tipo, é mais confiável que o Wikipedia, porque eles pegam as notícias do CERN, eles pegam as notícias do qualquer coisa. Não, o Wikipedia tem coisas boas, né? A gente sabe filtrar, mas a gente também vê muita coisa porcaria, né? Mas ele é um site científico, ele não é um site de divulgação. Ele é um site de notícias científicas, mas não de divulgação científica. Então ele dá, por exemplo, você dá também tem dados, vocês entrando no Physics Word, ele dá a notícia e depois ele dá a fonte da notícia. Então, por a notícia, muitas vezes, ela vem do CERN, vocês conhecem o CERN Fourier, né? Vale a pena também olhar, pelo menos de 15 em 15 dias, né? Vocês podem criar um sistema de olheiros, André fica encarregado do CERN Fourier. Isso é bom a gente poder trocar notícia, né? A gente tem essa correia de e-mail aí, né? Posta no Facebook também, as notícias do CERN Fourier. Dá uma olhada no CERN Fourier, que é excelente. Certo? Ele é bom porque ele dá notícia de biofísica, dá notícia de neurociência, de linguística. É notícia, assim, é um jornal do conhecimento, né? de pesquisa, em geral. Ele sai todo mês, o CERN Fourier. E tem tudo acumulado no site do CERN, vocês podem ver o CERN Fourier de todos os meses do ano passado, e notícias muito claro, eles dão um espaço maior que o LHC. CERN Fourier tem esse site aqui, que é o Physics Word, Esse é vinculado a APS? qual é? Esse aqui? O Physics Word. Que tem? Ele é vinculado a... Não, ele não, mas ele te dá as notícias na fonte original, ele te leva para a fonte. Tá? E o 4 Adventure também, que é muito bom para notícia científica. O 4 Adventure, ele é do PDG. Está ligado ao PDG. Que é o Lawrence, é o Berkeley, né? É o site do Berkeley. Então, esse também é muito bom. Então, com isso aqui, a gente fica assim, bem informado do que está acontecendo. Porque, mesmo, claro, a gente não vai trabalhar em tudo, mas pelo menos saber. A gente está fazendo, de repente, a gente vê uma notícia que está conectada com o trabalho de tese da gente, ou com o trabalho que a gente esteja fazendo. Então, é sempre bom dar uma olhada nessas notícias, né? Por exemplo, aquele que eu mandei para vocês essa semana passada, aquele Science, né? De fevereiro, que deu aquele que você até, o Reinaldo sacou em 5 minutos, a gente já estava com o PDF lá. Aquela notícia eu peguei no Physics Word, aí ele dava a referência do outro Science. E aí a gente vê, bom, uma interação interessante, um resultado interessante de uma nova medida de spin-spin, uma interação de longo alcance de spin-spin, que poderia ser medida no LHC, mas que seria muito difícil de ser medida no LHC. Quer dizer, a engenhosidade dos experimentais ali foi justamente tentar usar o campo magnético da Terra para detectar aquela quinta força. Pode ser realmente uma quinta interação. Se for a quinta interação, isso é muito interessante, porque isso aqui tem certamente vinculação com o Higgs. O Higgs ser composto ou ser elementar. Então, esse resultado eu peguei ali no Physics Word, e aí o Physics Word me dava o original do artigo, que é o artigo da Science. Então, esses sites são bons por isso, porque eles te levam os originais. Me deu a notícia, eu só não consegui pegar o PDF, eu não estava conseguindo abrir o PDF, aí o Reinaldo conseguiu rapidinho para a gente, eu passei para vocês. Então, é bom. Não, ninguém vai ficar fissurado nisso, né, noite e dia, olhando isso toda hora. Mas assim, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, só para você ficar sabendo assim, o que está acontecendo, porque às vezes a gente fica aqui, a gente não está mais isolado, e a gente tem que também saber orientar o trabalho de pesquisa da gente, não para moda, mas para resultados interessantes. Quem agora chegar a trabalhar, conseguir fazer um modelo interessante para esse trabalho do Science, por exemplo, né? Como chegar a construir uma teoria relativista que dê aquela interação spin-spin, é um trabalho, é uma tese de doutorado, um trabalho importante. A gente ganha ideias também olhando esse
das notícias de astrofísica, notícias de física de partícula. O ano passado a gente pegou uma notícia interessantíssima sobre os isolantes topológicos, né? Sobre a possibilidade de agora se construir também supercondutores topológicos. Tem uma série de notícias interessantes aí, ligadas a todas as áreas da física. E também o CERN é bom porque ele dá notícias de outras áreas do conhecimento, não só física, coisas de história, arqueologia, tem muitas notícias interessantes aí no site do CERN. Vocês podem até também se inscrever e pedir, eles podem mandar o CERN também para versão impressa. Mas você sai todo mês em versão eletrônica, mas quem quiser ter a versão impressa pode pedir. Beleza, então, só para recolocar para vocês, essa discussão, né, que a gente, como eu falei, fez o back reaction, tudo saiu da auto-força, né, que a gente chama de self-force, o back reaction, que isso está em moda hoje em dia na cosmologia, para estudar discussão de back reaction em universos de Brana, para poder modelar a matéria escura, a energia escura do universo. Então, em geral, nós não trabalhamos, né, com forças que dependem da aceleração, trabalhamos com forças que dependem da velocidade. Então, você lembra na mecânica clássica, quando a gente pega um lagrangianozinho, né, de partícula, a gente pega as coordenadas, o lagrangiano depende das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo. E aí a gente tira as equações de ordem Lagrange, ddt, né, dl dt ponto, menos dl dt igual a zero. Então, geralmente, como o lagrangiano ele é polinomial, depende de que ponto, é uma potência, um quadrado, não importa, depende de que ponto a derivada de L em relação a que ponto pode dar no máximo um que ponto, e isso aqui vai dar um que 2 pontos, vai dar uma aceleração. E aí a gente reganha a lei de Newton, aceleração e força. Né? Agora, se acontecer no nosso lagrangiano depender também da própria aceleração, a gente vai ter uma contribuição nova aqui. A gente vai ter D2, ddt, né? D2 aqui, D2, dl dt 2 pontos, menos ddt de dl dt ponto, mais isso aqui igual a zero. Então, eu vou derivar, se o meu lagrangiano depende de t 2 pontos ao quadrado, eu vou produzir uma aceleração, vou produzir uma derivada quarta. Eu vou ter uma equação, uma lei de Newton agora, que é Q4 pontos, mais alfa Q2 pontos, igualmente, mais beta V de Q igual a zero. Então a gente está com um problema, né, vamos dizer, bem mais elaborado. O próprio problema de Cauchy, agora tem derivadas quartas. Então eu tenho que dar condições iniciais, eu tenho que dar o Q de zero, tenho que dar o Q ponto de zero, tenho que dar o Q2 pontos de zero, tenho que dar o Q3 pontos de zero. Então eu tenho que dar 4 condições iniciais. Então isso significa que apesar de ter uma partícula só, uma coordenada, ela na verdade ela não tem 2 graus, não tem 1 grau de liberdade. Ela tem 2 graus de liberdade. A gente sabe que a correspondência é a cada grau de liberdade física, a gente associa um Q e um P. No espaço de fase, né? Quando a gente tem uma coordenada de posição, uma coordenada de momento, cada conjunto de QP escreve um grau de liberdade. QP, na verdade, é o DL, que é ponto, né? Então, eu tenho sempre 2 coordenadas reais para cada grau de liberdade. Ou seja, 2 condições iniciais para cada grau de liberdade. Aqui eu tenho 4 condições iniciais, portanto eu tenho 2 graus de liberdade. Então é como se eu tivesse uma partícula especificada por uma única coordenada, mas descrevendo 2 graus de liberdade no mundo. Então, da onde que está vindo esse outro grau de liberdade? Está vindo porque eu estou colocando. Se o lagrangiano depende da derivada segunda, o grau de liberdade, na verdade, são as condições iniciais. Então, o que eu preciso dar para determinar o momento de movimento da partícula? A posição no instante t igual a zero e a velocidade no instante t igual a zero. Em 2 condições iniciais, eu estou descrevendo uma partícula livre, uma partícula no espaço, um grau de liberdade. Se eu agora dou 4 condições iniciais, eu tenho liberdade de mexer em 4 condições, não em 2. Eu não tenho só isso, eu posso mexer arbitrariamente nisso. Não, agora eu posso mexer arbitrariamente nesse conjunto. Eu posso manter isso, mudar isso, ou o que eu quiser.
Então eu tenho um conjunto maior de graus de liberdade. Eu vejo que eu tenho a coordenada aqui, e aí, claro, eu tenho que ter momentos generalizados, eu tenho que ter um outro momento associado à derivada segunda. Então o problema é mais terrível. Então, em geral, uma teoria clássica de campos, a gente mantém essa postura da mecânica tradicionalista, de pegar uma densidade lagrangiana que vai depender dos campos, ou seja, das coordenadas, vai depender das velocidades, portanto, da variação temporal e dos gradientes, variações espaciais. Eventualmente, como lá depende do tempo, o lagrangiano pode depender do tempo e das coordenadas espaciais também. Então, em princípio, eu vou pensar uma densidade lagrangiana para campo claro dessa forma. Isso aqui, então, está fazendo essa analogia, que é a coordenada, como que só depende de T, da mecânica clássica, eu só posso tirar o T ponto, eu posso tirar a derivada espacial do que T só depende de T. Isso aqui não tem, porque eu estou falando de um sistema contínuo, um sistema discreto. E ela pode depender de T. Então, aí a gente sabe, se o lagrangiano não depende explicitamente do T, a gente lembra lá que energia é conservada, a gente tira lá a conservação da energia, para rever isso agora no formalismo de campo. Mas isso aqui é a extensão direta disso. Então, eu tenho uma densidade lagrangiana que vai depender do que os campos são as coordenadas generalizadas do meu sistema contínuo, as velocidades são as dependências do campo no tempo e na posição, os gradientes do campo e as derivadas temporais do campo. E aqui as dependências, eventualmente, se T não houver dependência explícita de T, eu tenho conservação da energia. Se não houver dependência explícita de X, eu não vejo conservação do momento linear. Então, está aqui. A gente já sabe isso também. Se o lagrangiano não depende explicitamente das coordenadas de posição, a gente tem conservação do momento linear. Então, essa é a postura que a gente... Essa é a coisa mais natural da teoria clássica de campos. Campos que dependem apenas das primeiras derivadas. Lagrangianos que dependem das primeiras derivadas. Mas nós podemos estender essa configuração. Poderíamos, eventualmente, trabalhar também com um lagrangiano que vai depender dos campos, pode depender de derivadas segundas. Então, vamos ver o que isso vai dizer para nós. O impacto que isso vai ter nas relações de dispersão. Poderia depender também das derivadas primeiras. Poderia depender deles. Então, vamos considerar também essa possibilidade aqui. Foi, Lorão? Tudo bem? Bom, vamos trabalhar primeiro o primeiro caso aqui, que é o caso mais usual. A gente já viu nas aulas passadas exemplos que a gente escreveu lá no campo escalar, no campo vetorial, no campo tensorial. Deixei umas tarefas para vocês até no campo vetorial, sempre densidades de lagrangiano que dependem das técnicas. Vamos dar minutinhos agora. As densidades de Lagrange que dependem deles. Então, a ideia, nós já tínhamos visto, escrever uma ação que seja a generalização, a mesma ideia. Integral do tempo de um lagrangiano. Então, só que agora aqui nós introduzimos a integração em todas as coordenadas dos campos, não só tx, e a densidade de lagrangiano. Isso aqui para nós, essa integral aqui é o que a gente chama de lagrangiano. Claro, se eu integrar isso aqui em x, eu perco a dependência em x, então eu vou ter algo que só depende de t. E aí eu caio no problema mecânico unidimensional, algo numérico que depende de t. Então isso aqui que vai fazer o papel do lagrangiano. Isso para nós, a gente já tinha falado, é a densidade de lagrangiano. Então, vamos supor a primeira situação. A nossa densidade lagrangiana, ela depende só das primeiras derivadas. Então, eu tenho campos, as duas primeiras derivadas, que são as velocidades generalizadas, tanto no sentido temporal quanto no sentido espacial, e eventualmente aqui a dependência dx. Então aí a gente aqui lembrava, tinha motivado que como no limite, no regime, se eu pegar todos os campos uniformes, só dependentes do tempo, eu reduzo uma teoria de campos
a uma mecânica. Vou dar uma tarefa nisso aqui, eu não deixei tarefa sobre isso para vocês. Vou deixar essa tarefa aqui para vocês. Suponhamos que eu tenha essa densidade de eletromotividade. Marca potencial de qual é o sinal. Quando dessa essa densidade quadrante para vocês, a alfa, delta, todos esses são padrões. Tá? E tudo eu estou em 3 dimensões. Então, nosso espaço, eu tempo em 3 dimensões espaciais. Problema de 3 dimensões espaciais. Então, eu vou dar 2 situações para vocês trabalharem. Vou mudar esse termo. Mudei aqui o termo, agora esse termo. De ponto a escalar.
Então, a primeira das linhas vai ser obter o correspondente Então tá legal, vamos supor, tem duas situações. A primeira situação é pegar um modelo 3D como ele está, fazer a redução mecânica dele. Mas a redução mecânica dele é supor que os campos são dependem de tempo, não tem uma dependência X. A segunda situação é um pouquinho mais delicada, só para vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ter que fazer uma redução dimensional. Então suponhamos que eu queira fazer esse problema está no espaço, tridimensional. Esse vetor é um vetor tridimensional. Suponhamos que agora eu queira olhar esse sistema do ponto de vista de um plano. Meu mundo agora é bidimensional. Então eu gostaria de saber como é que, a partir desse modelo tridimensional, eu consigo gerar um modelo planar. Né? Então a gente vai fazer uma redução dimensional, nós vamos reduzir o nosso modelo 3D reduzido a um modelo planar. Então, supor que a gente faça uma redução de 3D. Imaginando como é que eu posso primeiro levar esse modelo para 2 dimensões e depois que eu tiver em 2 dimensões, eu faço a redução mecânica em 2 dimensões. Então, eu tenho um sistema mecânico no plano. Aqui eu tenho um sistema mecânico no espaço, tridimensional. Depois eu vou ter que reduzir, primeiro fazer esse exercício, reduzir esse modelo do espaço, como se tivesse um espaço tridimensional e cortasse o hiperplano bidimensional. Eliminasse uma direção desse problema, esse problema se reduzisse a um problema bidimensional. E aí, no momento que esse problema é um problema bidimensional para os campos, eu reduzo depois um problema 2-dimensional. Eu vou deixar uma terceira tarefa um pouquinho mais provocativa para vocês irem atrás de alguma coisa, que é, suponhamos que vocês veem como é que a física vai mudando quando a gente vai olhando, isso é uma coisa ligada ao que a gente chama de holografia hoje. Como é que a física vai mudando quando a gente muda a perspectiva das dimensões. O terceiro exercício que vocês podem fazer é o que a gente vai chamar de uma compactificação. Suponhamos que compactificação da terceira componente, a componente C. Você trabalha no grupo Farino, né? Não é do grupo Farino. Então, você está acostumado com esses sistemas com fronteiras fixas, vocês aí, né? Estão acostumados a fazer eletrodinâmica em sistemas compactos, né? Então é mais ou menos. Vamos supor que a terceira componente seja compactificada. Então ela seja uma componente, a terceira componente é x e y vão de 0 a infinito. Menos infinito a mais infinito, tá? Vou botar aqui, menos infinito, menor do que
x e y menor do que infinito. Então, x e y são variáveis espaciais para um compacto. Porém, a componente z, vamos dizer que ela vai de 0 até um certo grau. Então, é como se eu tivesse o meu sistema, um paralelepípedo, né, infinito nas direções x e y, mas com uma alturinha z. Então, se eu tivesse um mundo assim, tridimensional, mas compacto na direção c. Então, boa tarde, Codão, tudo bem? Então, se a direção c é compacta. Então, vamos supor que vamos olhar esse lagrangiano do ponto de vista da terceira componente desse ser compacto. E aí eu quero que vocês façam a comparação entre o que significa uma redução dimensional. Nesse sentido, eu esqueço, eu vou simplesmente pensar, pegar o meu sistema e restringir o meu sistema a um plano desse espaço. Ou seja, eu vou abandonar a dependência em uma certa componente, eu vou trabalhar, vou olhar esse sistema projetado em um plano ortogonal a uma certa direção. Isso é uma redução dimensional simples. Aqui é uma redução por compactificação. Então eu quero que vocês vejam como é que a física em 2 e a física em 3 são bem diferentes. Tá? Eu queria que vocês comparassem. A moral da história é comparar